Tá, então, 10 horas e 12 minutinhos agora aqui na Família Web Rádio, programa Bom Dia Amanhã, especial hoje, né, Marcos Goulart? Apareceu Marcos Goulart com a gente também, Rodrigo Russo, saiu correndo lá da sala de aula e veio para cá também, porque o Rodrigo é o nosso oficial entrevistador, né? Eu sou apenas eu. Ótimo entrevistador também. Bom dia a todos os ouvintes da Família Web Rádio, aqui do nosso canal no YouTube, na Família Web Rádio, e também nas ondas sonoras da nossa rádio web, não é mesmo? Isso aí, estamos ao vivo, Rodrigo Russo. Hoje, nosso entrevistado aqui da nossa Família Web Rádio, Marcos Goulart, com ampla experiência em rádio, desde lá atrás, já conhece o Luiz há alguns anos, não vamos dizer aqui quantos anos eles se conhecem, não é mesmo? Mas Marcos Goulart, escritor, dirigente espírita, palestrante e comunicador, com atuação nacional e internacional. Hoje nós vamos falar sobre o lançamento do livro do Marcos Goulart, presente aqui em minhas mãos e também aqui no nosso painel aqui da nossa Família Web Rádio, a trilogia da existência humana, o espírito, o perispírito e o corpo físico. Obrigado, Marcos, por vir aqui falar com a gente na Família Web Rádio. Conta pra gente um pouco sobre sua trajetória e também sobre o livro. Obrigado pela presença. Muito bom. O livro está sendo apresentado. Bom dia! Oi, gente do bem. Estou aqui na Família Web Rádio, retornando aqui. Menininho de coração com muita saudade, com muita gratidão também ao Luiz Leite, que é um menininho de coração bom. O meu querido Rodrigo Russo, que vai interagir com a gente. Também outro menininho de coração bom. E aos nossos ouvintes, que vão interagir aqui pelo canal do YouTube Família Web Rádio. E também temos uma parceria com a Família Web Rádio, depois de muitos anos, né? Ele vai divulgar o podcast de quarta e sexta-feira e eu vou também divulgar a Família Web Rádio no nosso podcast, fazendo aquela ponte. E vocês que não me acompanham, seja de Guarulhos, São Paulo, Brasil e outros países, vão ter mais um canal aí de representação da beleza da música. O Luiz tem uma energia muito boa, vocês vão sentir e aí vão seguir, né? Fazer parte dessa área de comunicação, tá bom? E Luiz e Russo, o Rodrigo Russo, estou à vontade aí para a gente eu pensei que você ia entrevistar nós. Ele chegou assim, né? Bom, Rodrigo Russo, você quantos anos tem de escola? Pensei que ia falar isso. Tranquilamente eu sou entrevistado, hein? Quer dizer, poucas vezes eu fui entrevistado, geralmente entrevistador, já estamos batendo mais 50 podcasts aqui na nossa Família Web Rádio, e vamos aí conhecer o nosso autor. Conta um pouquinho sobre sua trajetória, Marcos, e depois sobre a ideia da produção do livro. Muito bem. Olha, é interessante essa nossa história, porque eu sempre fui muito inimigo da doutrina dos espíritos, né? Eu fui criado que isso era coisa do mal, era tudo errado, desde criança, né? E meu avô era espírita e meu pai brigava muito com ele. E meu avô ia preso, porque era uma doutrina considerada ilegal lá na época, teve os rolos todos. E aí, quando eu já estava com 30 e poucos anos, tive uma briga muito feia com meu irmão gêmeo, e fui procurar dentro do meu conhecimento por que eu briguei com uma pessoa que eu amo, nunca briguei e fizemos um rolo danado. E aí a resposta foi que era pecado, você tinha que rezar 10 Ave Maria, penitência. Eu falei, eu não ligo para a penitência, eu só quero entender por que você, uma vez só, faz uma situação terrível. E aí, minha esposa era espírita, dei a mão a ela, entrei num centro espírita pequenininho, o GEBEM, e dali para frente, estudei 10 anos, virei vice-presidente, construímos mais alguns prédios, e aí ficou um centro grande. E dali para frente, eu não entendia nada de obsessão, fascinação, subjugação, não tinha nenhum conhecimento prático, né? 10 anos estudando, e aí a gente foi vivenciando, o livro, nós vamos falar depois, tem muitos acontecimentos que só a espiritualidade mesmo pode explicar. Mas para fechar mesmo o pensamento, porque pode pensar que eu sou contra outras religiões,
Eu, na USE, eu já estou há 40 anos, sou diretor do Departamento de Integração entre as Religiões. Então, eu tenho 16 religiões que a gente faz encontro na UAB, escolas, reuniões quando vai tratar sobre a intolerância religiosa. E ficamos amigos, porque a doutrina espírita, claro, tem espíritas que acham que os outros estão errados. Não. A doutrina espírita ela é consoladora. Então, a gente pode se interagir com os católicos, evangélicos, sextinoê, budista, bruxaria, que é uma religião que eu não entendia, mas eu vi que era do bem. E aí a gente se formou um núcleo, que aí eu fundei um departamento que já está há 10 anos na União das Sociedades Espíritas Intermunicipal Guarulhos e Arujá, que integra essas religiões e a gente troca ideia. Eles passam os eventos dele, eu passo os meus, eu publico, eles publicam, viramos uma amizade muito boa. E a maioria dos amigos que me ajudaram a fazer este livro, realizar, sabe que eu sou espírita, são católicos e adoram. A gente conversa, eles passam as experiências dele para mim, eu passo para ele. E aí, por que o livro? Porque eu comecei a dar muita palestra. E a gente interagindo com a experiência de vida, o pessoal falava, coloca num livro, coloca num livro. E eu falei, que doideira é essa de livro? Não tem tempo para isso, né? Tem família grande, tem o ganha-pão e tem a responsabilidade da divulgação da doutrina. E assim surgiu essa ideia, mas eu vou deixar um pouquinho o meu querido Rodrigo interagir. Não, bem importante aqui a fala do nosso entrevistado a respeito da integração entre as religiões. Né? Inclusive aqui, eu, professor de redação, já foi até tema de redação do Enem, intolerância religiosa. Então, a respeito justamente dessa necessidade de as religiões, claro, ninguém precisa pregar a sua verdade como sendo absoluta para o outro, você tem a sua, o outro tem a dele, o outro tem a dele, mas é importante que todos se respeitem. E é dessa integração, justamente, que você mencionou, é o que faz com que as religiões possam conviver em paz. Porque ao longo da história, convenhamos, já tivemos e temos ainda muitas questões aí envolvendo brigas e discussões e disputas e guerras, envolvendo geralmente um fundo religioso. Isso. Então é importante ter essa integração, como você mencionou, né? Como você disse aí, a respeito de ter um contato com outras religiões, e o mais fundamental, não é a questão de pregar uma verdade absoluta e ter a capacidade de ouvir o outro, né? E é o que você mencionou a respeito de outras religiões também puderam aí dar a sua contribuição na construção da sua obra e da sua vida aí, no caso. É interessante que o preconceito é um veneno absurdo. Tanto é que quando eu comecei a interagir com outras religiões, claro que eu fui criado que aquilo era errado, aquilo era errado, mas você foi conhecendo o coraçãozinho das pessoas, que vale mais do que a religião, é você ser justo, bom, ajudar o próximo. Eu conheço ateu que é muito melhor do que os religiosos, porque ele só não acredita em Deus, que isso é uma outra... Mas ele ajuda, trabalha... Olha, você pede a ele para ir ajudar nas suas recepções. Então, não é a religião é religar a uma região. Mas, quando eu interagi, que a espiritualidade cobrou, nossa, quiseram me expulsar da USE. Falaram, faz favor, vai procurar outra religião, porque você não é espírita. E eu estudei Kardec, eu sabia que Kardec sempre explicou que a importância da união. Aí, o que ele teve que aceitar o departamento? Porque foi um advogado, que era diretor de comunicação, que defendeu na minha reunião de diretoria criar esse departamento. Mas eu virei para ele e falei assim, meu querido, peço desculpa, eu não estou indo na religião dos outros. Cada um tem a sua. Eu estou levando a nossa, que ele não conhece. E aí você acha que eu tenho que ir para lá porque aí tá. Aquilo matou aquela consciência de preconceito que tem, toda religião tem, né? Todos os pastores, todo o pessoal da Umbanda, do Candomblé, ciganos, sextinoê, todos, eles tiveram que vencer preconceito nas suas religiões, mas tiveram força para sentar. Eu lembro, numa da reunião, bem rapidinho, para a gente entrar depois no livro,
que a primeira reunião que nós fizemos, nossa, veio até o sheik, né, lá dos países do Oriente Médio ali? Dos muçulmanos. E tudo legal. Quando entrou as baianas, que ele viu que mulher ia sentar na mesa, ele levantou e foi embora. Porque no conceito religioso dele, não permite mulher participar. Então foi o único que nós perdemos. O restante ficou tudo maravilhoso, dali surgiu todo esse trabalho que eu agradeço muito ao meu pessoal da Umbanda e do Candomblé, porque são religiões que acreditam na reencarnação. E deram um apoio ao departamento. Nossa, mãe, vinham entrevista, o dia que o Luiz Leite quiser que eles venham. E aí abriu um leque enorme. Mas uma coisa importante, a reunião na mesa, cada um colocou o que tem de melhor no seu coração. Ninguém atacou o outro, porque eu podia. Sem atacar o outro, com o conhecimento que eu tinha, eu podia falar, você não acredita na reencarnação, você sei lá o quê, ou livre-arbítrio, que é deles, não tem. Não, esses assuntos a gente não mexia, ninguém. E todo mundo respeitou o outro. Aí virou um sucesso, o departamento hoje é um dos principais da USE, mas teve que superar o preconceito, que é terrível. Bom, antes do Rodrigo entrar, eu não estou na câmera, mas estou aqui do lado, aqui na técnica, né, Marcos Goulart? Vamos mandar abraço aí para nossos convidados, ouvintes que estão aí com a gente, a Neuzinha de Osasco sempre aí com a gente, né? São Paulo, Indaiatuba, Ângela de Itanhaém, e o retorno, viu, Marcos, de Montreal, Canadá. Olha que beleza. Montreal, Canadá está voltando a ser nossos ouvintes. Muito obrigado aí, viu? Falei até com o seu pai, né, Rodrigo, no domingo, no sábado, né? No Canzone d'Italia. Fala do Canzone d'Italia. Canzone d'Italia, nosso programa italiano, todos os sábados, das 10 às 11 horas, aí pela Família Web Rádio. No caso, Canzone d'Italia, exclusivamente pela rádio, pela Família Web Rádio, pelo link. E nós temos também as entrevistas aqui nos nossos podcasts, aqui na nossa Família Web Rádio. Tem hoje? Hoje nós temos entrevista. Estamos entrevistando hoje Marcos Goulart. E à noite, toda segunda-feira à noite, nós temos entrevistas aqui com ex-alunos, professores, sempre aqui da comunidade do Colégio Marconi. Nossa Família Web Rádio em parceria com o Colégio Marconi. O Marcos falou assim, nossa, mas a rádio quer no lugar certinho. Os alunos ficam tudo vendo, né? A gente aqui provoca o interesse. O que é aquilo e tal. Isso é importante, porque para não deixar a comunicação e minguando, né? Temos que crescer, não diminuir. Então, aqui, essa localização aqui, quando eu olhei aqueles alunos olhando, vai despertando aqueles que vão chegar no nosso lugar amanhã. Sim, já temos, inclusive, temos alunos que fazem podcast aqui, já foram entrevistados. Temos um podcast produzido totalmente por alunos. Que 5 beleza. alunos, toda quarta-feira, 1h, eles fazem um podcast esportivo. Eles, na terça-feira, eles se reúnem aqui na rádio, fazem uma reunião de pauta, o que eles vão discutir na quarta-feira. Então, eles estão bem comprometidos justamente com a questão da comunicação, que é um ponto do que o nosso entrevistado falou, né, a respeito de você conseguir divulgar as suas ideias sem necessariamente atacar o outro, sem necessariamente ter o preconceito que ele mencionou. E essa história que você disse de dar palestras... Antes de você falar da história, tem 2 pessoas que eu quero aqui abraçar. Olha, eu não tenho nem palavras para falar. Primeiro é você, Marcos. Você que começou com a rádio, junto comigo, nós batalhamos. Quando nós saímos da rádio de lá, saímos da Boa Nova, aí fomos lá para a galeria, aí sai da galeria, volta o Marcos, vamos lá, e vamos comprar mesa, e vamos não sei o que lá. O Marcos foi assim, uma pessoa fundamental nesses 8 anos, está aqui ainda comigo, a gente conversa, 8 anos de Família Web Rádio, Marcos sempre ali comigo, batalhando, aí veio o Pedro também batalhando, Enéas comigo, então aqui no estúdio ao vivo, eu agradeço bastante você, né? O Pedro que está comigo ao vivo, todos os locutores, mas você sempre esteve ali comigo e tal. E agradecer hoje ao Rodrigo Russo, né, Rodrigo? Você foi uma pessoa que deu, a gente vamos falar, nós não gostamos de falar esse negócio, tiro certo. Você falou... Deu o start. Deu o start. Falou, Luiz, você quer ir lá para o Colégio Marconi? Falei com o Antônio, quer ir para lá? 1 ano e 6 meses estamos aqui.
né, com mais de 50 entrevistas. Então, hoje eu estou aqui feliz, coloquei água no café, até, porque eu tenho Muito duas gostoso. pessoas na minha frente aqui que eu tenho que agradecer muito. Pode continuar. Nós que agradecemos a oportunidade de a família Web Rádio estar aqui conosco. No caso, eu conectei os dois mundos, já fazia parte da família Web Rádio, do Colégio Marconi também há 10 anos, a família há 8 anos, e aí nós proporcionamos aí uma reunião, e dessa reunião surgiu esse projeto, inclusive, que tem a participação de muitos alunos. E eles aprendem muito, gostam bastante aqui dos estúdios, gostam de dar voz às suas ideias, e era o que eu estava perguntando. Você disse aí sobre a questão de combater o preconceito, de se comunicar publicamente, mas essa comunicação é algo que tem história. E a sua história não começou ontem, não é mesmo? São o quê? Um ou 2 aninhos aí de história se comunicando? É isso? Não, é um processo, não é mesmo? É um processo. E os nossos alunos aqui na escola também precisam ter noção desse processo. Hoje sou melhor do que fui ontem e amanhã espero ser melhor do que fui hoje, né? Então, esse acúmulo de experiências, esse acúmulo aí de aprendizados durante esse processo, também acabam culminando, como culminou agora, numa obra que você vai trazer aqui para a gente. Não é mesmo? Isso. Aí, mas eu vou dar uma introdução antes, porque eu nunca pensei em estar numa rádio, numa TV, porque eu participei de TV também. E esse projeto de vocês para esses jovens é dar aquela possibilidade de superar desafio e construir o seu projeto. Porque quando eu comecei, foi uma rádio pequenininha ali, me chamou, aí você vai vendo, vai prestando atenção, vai corrigindo, mas deu oportunidade. Agora, dando oportunidade ao jovem, com certeza eles vão seguir algum caminho, mas com determinação, conhecimento, e colocando prática e superando o desafio. Porque o que falta para os jovens hoje é essa oportunidade de estar com o professor, com a turma na área, para que eles possam se sentir seguros e depois cria. E foi assim que aconteceu. Passei por muitas rádios, a TV e tudo, e chegamos aqui, aonde nós estamos. Por isso que eu acho importante dar valor a esse trabalho do Luiz Leite, da família Web Rádio, e você aparecer, porque tem essa expertise, né, de jornalista, isso é fundamental. E nada acontece por acaso. Por isso que nós vamos conversar hoje sobre o livro, porque tem muita coisa que eu achava que era coincidência, né? Mas quando tu olha a história para trás, que tu passou, eu falei, não, isso não é possível, não existe coincidência. Existe um projeto na qual, dentro do conceito religioso do Luiz, teu, de outros, vão acontecendo coisas que vão montando uma trajetória que a gente vai saber lá na frente o que a gente vai colher. É o que está plantando. Está plantando coisa boa? Pode ter certeza que vai só receber coisas boas. Como eu sempre falo, vai vir muita coisa boa aí pela frente. Né? E muita coisa boa a gente recebe também quando a gente planta, como você disse, planta coisa boa. Então a gente teve já relato de aluna, o pai de aluna, que matriculou a filha aqui no colégio por conta da rádio. Isso deixou a gente, assim, muito feliz, né? Então. Luiz já teve contato também, inclusive, com o pai dessa aluna, que a menina pretende fazer jornalismo. Quando ele veio visitar a escola, ela estava em processo de mudança. No ano passado, ela estava no 2º, agora está no 3º ano, eles bateram o olho e falaram, nossa, tem uma rádio, tem um estúdio aqui. E nós já tivemos aqui a presença de alunos, ex-alunos que foram fazer jornalismo depois de passarem por aqui. Tem um aluno que tinha podcast ano passado, está fazendo jornalismo, trabalhando na área de comunicação, e mesmo que o aluno não vá seguir uma carreira na comunicação, digo comunicação, jornalismo, publicidade, mas as pessoas precisam expor suas ideias. Isso. Nós tivemos aqui, temos alunas que às vezes são acanhados, tímidos, meu Deus, eu não consigo me expor. E aqui na rádio, eles se soltaram. Então nós temos alunas aqui que na sala de aula elas praticamente não se comunicavam. Aqui elas já têm podcast, fazem ali podcast de meia hora. Entre as alunas, elas têm essa capacidade de planejar o tema, estudar o tema, vir aqui, contar o tema sobre o qual elas vão falar e ter essa oportunidade de se desafiar. Porque a vida também é feita de desafios. Né? A gente tem as conexões e ao longo da vida a gente vai tendo desafios a serem superados e é importante a gente dar a oportunidade para os jovens de se colocarem à prova, não é mesmo? É isso. Não, eu vou te falar mais. Quando eu estudei no GBEM, 10 anos, fiz curso de
orador. Para você pegar confiança e se portar. Então, eu fiz curso de aprender a falar 5 minutos, 1 hora, 2 horas, ou ficar no ar direto, se for assim. Por quê? A OAB convida 16 religiões. Se cada um falar 15 minutos, olha quantas horas. Então, você tem que se adaptar à sua proposta. Isso eu não sabia desses 5 minutos, para que servia, mas me preparei e teve essa oportunidade. E vou te falar mais, é aí que eu entro jovem. E quando eu dei as minhas palestras, primeira, eu tinha que correr para o banheiro, de tão nervoso que eu ficava. Eu fugia do microfone, porque aquilo me provocava uma sensação de responsabilidade, olhando as pessoas, não era fácil. Hoje é o contrário, né? Muitos anos. Não passa o microfone na minha frente, não, porque aí, para mim, parar de falar é difícil. Eu adoro a comunicação. Mas foi a oportunidade de você, dentro da minha casa, fechado ali, né, no centro espírita, dando oportunidade àquele que não sabia fazer. E vocês estão dando oportunidade a quem também não só ouve, né, na TV, no rádio. Hoje não, está presencial. É você permitir que as conexões se concretizem na prática. Né? Porque às vezes o aluno tem ali aquele potencial, ou às vezes não sabe que tem aquele potencial. Nós já entrevistamos alunos aqui do segundo aninho, de 9 anos, 10 anos, e 2 crianças que falaram, o Luiz pode até dar o relato dele, os 2 alunos do segundo ano, Lorenzo e o Murilo. Luiz, lembra-se dos jogadores? Eles falaram bem, não falaram? Aham. São 2 atletas, 2 alunos. Não, vamos do segundo descobrir aninho, joias. e eles falando igual atleta. Não, a gente tem que respeitar, olhando para a câmera, a gente tem que respeitar o professor. Sim. A gente não pode brigar e chutar e brigar com os amiguinhos. Os pais, quando vão assistir aos jogos, eles não podem xingar a gente. De 10 anos, os alunos de 10 anos dando lições para os pais. Porque a gente vai jogar, o nosso adversário, ele é só o nosso adversário. Não pode xingar a gente e xingar o amiguinho. E tem pai que xinga a gente. A gente está lá só para jogar. Sim. O aluno de 10 anos, ensinando para muito marmanjo como se comportar em sociedade. Porque às vezes é difícil, né? A gente precisa ouvir as crianças, que elas têm ali o que dizer. E quando vem de uma criança, eles escutam melhor do que de outro adulto, porque ele desafia o preconceito, não deixa o diálogo. Mas uma criança falando, nossa, eu tenho experiência que não acaba mais com crianças magníficas. Inclusive, foi sábado, né, eu estive num evento, fazendo uma filmagem, coloquei lá no meu canal do YouTube, e veio uma criança, correu, me abraçou, ó, senhor, que legal e tal. Eu conheço o senhor do podcast de quarta e sexta-feira, e aí, o garoto devia ter uns 5 anos. Aí eu falei para ele, um dia tu vai estar lá no meu podcast, porque você vê a luz, o conhecimento, a alegria que aquela criança tinha de ter me visto presencial, que ele me via só em vídeo, né? E você falou sobre o seu canal, vamos aproveitar para divulgar aqui no YouTube. Antes de divulgar o canal, você está aí com o YouTube ligado? Porque estou aqui, temos chat aqui, temos mensagens. Tem uma mensagem. Temos mensagens aqui, 2 mensagens. É. Temos aqui o Denival Gonçalves, manda um abraço para o Marcos, que em breve estará na Casa Branca. Estarei lá, nossa, Casa Branca do Caminho. Né? Essa Casa Branca, quando eu comecei o podcast, eu não tinha segurança nenhuma. Quantos viriam? E a Casa Branca do Caminho, tem a Fátima Nunes, ela gerenciou, e hoje, meu podcast, eu encerro dando gratidão a todas as casas que me apoiaram lá no comecinho. E a Casa Branca, o seu Norberto, que é o presidente, ele nos dá um apoio. E os trabalhadores, quando eu chego lá para dar palestra, né, vou lançar meu livro lá também, eles estão ansiosos. E olha... E por falar em Casa Branca, temos mais uma pessoa aqui, Carlos Miller. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre um prazer ouvir o senhor Marcos. Somos da Casa Branca aqui. Carlos Miller, também acompanhando aqui no nosso YouTube da Família Web Rádio. Quem estiver nos assistindo ao vivo, pode mandar mensagem aqui pelo YouTube da Família Web Rádio. Nós vamos falar ao vivo aqui com o nosso entrevistado e também as redes sociais do nosso entrevistado. Aqui o youtube.com/marcosbg1950 e o Facebook também, Marcos B. Goulart. Acompanhem, sigam, compartilhem. Quem estiver assistindo, sempre lembrar de curtir nossas transmissões, seguir nosso canal aqui na Família Web Rádio, porque faz com que as nossas mensagens cheguem a cada vez mais e mais pessoas.
Então é importante a gente divulgar, compartilhar com os amigos. Depois, se estiver assistindo a versão gravada, estamos ao vivo, mas vai ficar gravado no YouTube. Disponível no YouTube. Então acompanhe sempre aí nossas mensagens, porque a gente sempre traz convidados especiais aqui na nossa família Web Rádio. Relembrando hoje nosso convidado, Marcos Goulart, palestrante, escritor, e hoje veio para falar sobre o seu livro. Mostra aí o livro aqui, a gente também vai ter aqui o livro dele, lançando. Agora, vamos contar um pouco sobre a obra do Marcos Goulart, Existência, a trilogia da existência humana. E essa trilogia tem aí no subtítulo do livro, não é mesmo? O espírito, o perispírito e o corpo físico. Como que você chegou aí à ideia, à composição do livro? Muito bem. Vamos lá. É interessante quando a gente costuma reclamar, né? Se eu soubesse tudo que eu sei hoje, lá atrás, nossa, quanta coisa boa a gente podia fazer. Mas o que eu sei hoje é pelo que aconteceu lá atrás, né? Pelos erros, acertos, pelas alegrias, pelas tristezas. Mas hoje eu vejo um potencial enorme. E eu já estou com 76 anos, não sei até quando a espiritualidade vai deixar eu encarnado, porque foi essa a razão de escrever esse livro. Muito bem. Ô Marcos, eu tenho 2 amigos aqui que Deus chegou e fez assim, ó, chega, já te dei 7 chances, você é um deles. Não, só 7? É. Quando vocês lerem... Você já é um. Isso aí, chegou e falou assim, o Osnir lá da Vila Formosa é um, já chegou e falou assim, ó, chega, 7 AVC? Não dá, né? O pessoal costuma dizer, Luiz, que gato tem 7 vidas. Então, não é isso? Fala assim, o gato tem 7 vidas ali. Então, será? Temos aqui Marcos Goulart, um gato? Nós falamos do Marcos Goulart, um gato? Eu vou contar uma para vocês para entender. Meus filhos falam que eu sou Highlander. Só cortando a cabeça que ele vai morrer. Porque, olha, é interessante quando a gente vai vivenciando sem anotar. Eu nunca pensei... Por quê? Eu casei, 4 filhos, plantei árvore e faltava somente ter um livro. Porque é assim que o pessoal fala. Mas eu nunca pensei nem nada disso. E a minha infância já foi bem problemática. Quando eu nasci, os médicos deram 3 meses de vida. Eu e meu irmão gêmeo, muito pequenininho e tal. Aí depois vem vindo mordida de escorpião, acidente de bicicleta, e foi indo assim até que eu me tornei espírita por uma questão de briga. Mas logo que eu comecei a estudar, eu tive uma experiência muito forte. Mas eu não vivia isso, eu não tinha conhecimento, nem sabia o que era o nome, se era religião, ou se é ciência, ou se é filosofia, não sabia nada. Mas foi ali a minha primeira acontecimento que eu coloquei aqui no livro. Eu tive um mal-estar, passei mal, né? Eu sempre fui regrado em comida, bebida, né? Mas passei muito mal e entrei no NIPO brasileiro. E quando cheguei lá, passando mal, o médico que me atendeu estava com a situação financeira muito atravessada, falou, o senhor está com um bloqueio no intestino, se o senhor não operar, o senhor vai desencarnar. Eu falei, agora não tem jeito, então já fico. Ele me mostrou a chapa fechada e tal, e aí ele me operou, e ali foram mais 10 cirurgias. Usei colostomia, fui desenganado da 3ª cirurgia para frente. Essa noite seu pai e tal não passa, foi indo. E quando chegou na última, que a infecção generalizou, de tudo, não tinha mais jeito, reuniu a família toda para vir, porque eu ia morrer no dia seguinte. A minha sala lá que eu estava da UTI, todo entubado, nossa, uma situação terrível. Uma claridade abriu dentro da UTI e apareceu irmãs carmelita com umas rosas na mão. Toda vez que eu falo esse assunto, eu sinto o cheiro daquelas rosas, né? E veio meu pai, que já tinha falecido, já faria 10 anos, ele veio,
e apareceu os 3 mentores que iriam trabalhar comigo, o Padre Bento, o Dr. Manuel e o japonês. Colocaram uma caixinha no chão branca com o logotipo da Cruz Vermelha e virou para mim e falou assim: você não vai morrer, não. Você tem muito o que fazer. E aí, aquilo ficou registrado, né? Que, poxa, eu nem via espírito, não sabia de nada. E foi um choque muito forte. Aí, de repente, eu me vi também em cima de mim, olhando para mim, né? Eu me via de baixo para cima, o meu espírito, e o meu espírito me via de cima para baixo, todo entubado ali. Aquilo foi um choque e tal, até que de manhã eu acordei, os médicos chegaram, foram olhar, não tinham nenhuma infecção, nenhuma. Você teve experiência pós-morte? Tive. Como que chama, né, essa experiência pós-morte que o pessoal fala? É desdobramento. Você desdobra. Você sai do corpo. E você volta. Volta. Tem um fio fluídico, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Aí, dali, nossa, os médicos não sabiam explicar e tal, como isso aconteceu, já não tinha mais antibiótico. E aí minha esposa desconfiou, pegou o portuário e viu que as atitudes estão toda errada. Aí ela assinou, olha a responsabilidade nova, não tinha conhecimento médico nenhum, assinou, me tirou, e um diretor do hospital lá de São Paulo, o Santa Catarina, amigo de dos meus filhos, né, pequenos, era ortopedista, aí ele veio, falou, entra lá pelo pronto-socorro e a gente vai cuidar de você. É um diretor e sabia desse assunto. Primeira coisa que ele fez foi colocar a colostomia. Que o outro errou nisso. Não colocou, eu fui tendo que cortar. Muito bem. Ali, olha, quem passa por uma experiência dessa, né, tá do outro lado, vê o outro lado, começou ali a eu querer saber. Não porque eu estudei 10 anos, eu sabia. Mas o porquê. Aí vem os outros fatos que vão estar no livro, né? Eu caí de helicóptero 2 vezes, de avião 1 vez, fui mordido de escorpião, perdi o dedo, caí de moto muitas vezes, perdi os dentes, aí fui operado das pernas, né? Todos esses acontecimentos, ele foi trazendo experiência, o que o Luiz Leite me perguntou sobre a pós-morte. Então, eu comecei a ficar fora do corpo muitas vezes e visitar mundos superiores, mundos inferiores, andar aqui por dentro, ver aqui fora, ir para o Rio de Janeiro, Copacabana, Flamengo, eu voava lá, via tudo. Então, essas experiências foi trazendo conhecimento e força e fé para acreditar naquilo que eu jamais pensaria que eu estaria nesse envolvimento. Está tudo no livro. Tá. 90% tá. Porque, olha, é inacreditável. Vocês, o Rodrigo está admirado aí. A história o Highlander realmente faz justiça. Né? Então, há 3 anos, mais ou menos, 4 anos, eu tive a 2ª cirurgia do coração. Estava aqui na Unimed, internado, e fui para o procedimento. Quando o médico quis operar as 5 veias, porque era deficiência orgânica, não é entupimento, ele precisava das veias, 5 veias, ele tinha que tirar da perna. Mas só que eu já tinha sido operado das pernas, não tinha mais veia. Aí o que ele fez? Tirou as 2 mamárias, operou o que eles chamam as principais, e me fechou tudo direitinho, me mandou para a UTI e avisou para a família, todo mundo lá, meus filhos, tudo lá. Seu pai não vai passar dessa noite, porque ele não tinha veias. Eu não pude fazer o serviço que ele era diretor do hospital. Muito bom cardiologista e tal. Aí eu fiquei 16 dias em estado de coma. Nesses 16 dias, Dr. Bezerra de Menezes, eu até chorei como espírito, né? Porque eu não mereço um espírito de tanta luz dessa. Mas ele entrou na UTI, olhou a UTI, né? Passava pelas camas, tinha 10 pessoas na UTI, ele passava assim,
como fantasma, né? Olhou tudo, virou para mim e falou de novo: você ainda não vai para o plano espiritual, você tem muito trabalho. E olhou e falou: mas como essa UTI é magnífica, né? Menos pena que isso não é para pobre. Entrou na parede assim e saiu. Aí eu voltei. Quando eu voltei, tinha um curativo enorme na minha cabeça. Pô, eu operei o coração, como é que eu estou com um curativo? E me levaram para a sala, né? Avisou todo mundo. Aí meu filho, que é advogado, veio me visitar, falou: pai, o que é isso? Eu falei: eu não sei o que é isso. Pergunta a ele. Aí ninguém sabia, foram descobrir. Eu, em estado de coma, tinha o cilindro que você toma o ar com o pulmão não fechado, 16 dias. A enfermeira deixou cair, cortou a minha cabeça. Meu filho processou lá e deu tudo certo. Mas eles falaram: mas nem cortando a cabeça do meu pai, ele morre. Olha, isso já está mais para o final. E do helicóptero tem um... Eu e meu irmão brigamos, era um sócio, ele montou a dele, eu montei a minha, foi esse um dos motivos, mas ficamos amigos. Vai nós dois para o Campo de Marte fazer um voo. Chegou lá, tinha um helicóptero só. Aí o Edson virou para mim, meu irmão, falou: posso ir no seu lugar? Falei: pode. O meu não tem pressa, mas o seu eu sei que prepararam lá, você precisava ir. Tá, aí eu vou mandar a minha secretária, porque eu já estou treinando ela para voar, para que ela ganhe mais. Olha, era para ir eu, era para ir ele, mas quem entrou no helicóptero foi a secretária. Desceu para Cubatão, o helicóptero caiu. Aquilo foi triste. Infelizmente, né? Morreu ela, né? Apareceu ela e o piloto. E nós lá na recepção, quando recebemos a notícia, foi um choque. E aí, eu era espírita, todo orgulhoso, né? Mano, vamos lá, que eu dou a notícia. Eu tenho esse preparo. Eu não tinha. Aí fomos lá, deu uma notícia, a mãe endoidou, jogou no chão: vocês mataram meu filho, começou a chamar os vizinhos. Peguei meu irmão, eu não esperava, que vamos saindo, que não era nada do que eu pensava. Aprendi a respeitar a pessoa especializada em lidar com essa dificuldade. Notícia, uma lição, né? uma lição. Mas no meu livro está explicando por que não foi ele. E era eu. E por que foi ela? É uma das questões. E assim, a gente... E nunca desisti de voar, não. Caí 2 vezes na marginal, saímos andando, porque a gente chama estolar. Estolar é quando o helicóptero dá pane, você solta, a hélice funciona igual um catavento. E você desce, mas não com uma velocidade absurda. Mas você tem que encontrar um lugar, porque ele só tem jogo, mas não tem sustentação. E eu caí na marginal, num canteiro, aquela pancada, e não aconteceu nada. Você trabalhava com... Precisava eu pilotava. É. Eu tinha um serviço de levantamento de sistema técnico para instalação de parque industrial, shopping, avenida. A gente atendia as... Hoje é os drones, né, Marcos? Hoje é os drones, mas a minha empresa já está aberta por outro motivo. Então, nesse livro, tem todas as histórias, não são histórias, são vivência, né, do que aconteceu. Eu vou só olhar aqui para quem quiser. Nós temos, Marcos, nós temos 10 minutos, porque tem doutor Elvênia hoje. Sim. A gente podia estar aqui até numa quarta-feira. Com certeza. Ficava aqui a gente volta volta à noite, né? Pode fazer o podcast da noite. Podemos fazer à noite. Então, deixa eu só fechar aqui. Primeiro, o livro começou com raízes que formam o espírito. Foi os acontecimentos que me levou a ser espírita. Juventude e trabalho e as primeiras escolas. Foi a oportunidade de eu sair do Rio de Janeiro para vir trabalhar em São Paulo. Partida, casamento, paternidade e a travessia da solidão. Foi meus primeiros filhos. Né? Reencontro com estabilidade e a resistência ao novo. Coisa nova você não consegue. Doença, hospital e limite do corpo. Primeiro passo no GBEM, deu a oportunidade. Mentor, disciplina do serviço. Acidente, risco, prudência, dever de cuidar do corpo. E aí fechou a trilogia da existência humana. Missão da palavra, chamando ao serviço. A dor que educa, de propósito de alerta. Sinta
cuide e reconheça a convocação da mudança. Está tudo aqui. Claro, não está para fechar. Você também não vai falar o livro todo, né, Marcos? Não, a escrita que é maior. Mas, para fechar, eu estava escrevendo o livro, completei, mandei para a menina lá de Floripa para fazer a redação. Daí a pouco me aparece um câncer na cabeça. Eu tive que internar para tirar para ver se era maligno ou não tinha problema. Aí deu que era maligno, fiquei na UTI, isso faz um mês, pouco, mais ou menos. Tive que voltar para a UTI para outra cirurgia de 5 horas. Aí o que eu fiz? Falei, coração não aguenta anestesia. E se eu não operar, o melanoma se espalha. Aí virei para minha esposa, falei, já que eu vou morrer, tá tudo aqui, que tu tem que fazer. Para quem tem que mandar os livros, tal. E aí fui, quando eu saí, né, da UTI, assim, que eu dei uma olhadinha de lado, vi as outras macas, falei, graças a Deus eu fiquei. Agora devolve tudo. Ainda estou aqui, não é mesmo? Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Olha... E, inclusive, essa história última não está no livro. Tá, já é a parte 2. Está lançando o livro 1, mas já temos histórias para a parte 2. A escritora, a editora que me ajudou com redação e tudo, ele falou, aí nós temos livro 1, 2 e 3 ainda. Já temos aqui livro 2. Inclusive, mais uma mensagem aqui do Denival. Eu comparo o Marcos ao Paulo. Ele escreveu aqui Paulo de Tarcísio, não sei se é Paulo de Tarcísio. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, balança, mas não cai. Para quem conhece a história de Paulo. Então aqui o Denival mandando também mais uma mensagem. Paulo de Tarso. Comparando aqui, que é o balança, mas não cai. Como diz o Luiz aqui, o menininho do coração bom. Menininho do coração bom, do coração bom, da alma boa, do espírito bom. Aqui, resistente, do corpo bom. É prova. Por que o nome do livro é a Trilogia da Existência Humana? Para fechar. O espírito, perispírito e corpo. Por quê? Eu tenho um mentor, converso com ele está sempre presente, me educou muito, porque eu era muito nervoso, eu não respeitava, eu era dono da razão. O relacionamento com a minha esposa estava difícil. Depois ela falou, agora você está mais gostoso. Por mudança minha, não deles. Meus filhos eu não conhecia, comecei a conhecer. Essas histórias todas que vai em outros livros. Mas, por que a trilogia? Porque nas minhas palestras o pessoal fala, bota em livro. Aí o meu mentor falou, vamos escrever um livro, 4 horas da manhã, vamos escrever um livro que eu vou te responder tudo no livro. O espírito é o que comanda. Eu precisava entender isso. O corpo físico é um agente das suas provas e expiações. Mas quem julga? É Deus? Não, está no perispírito, que eu teria que passar por provas para que meu espírito tornasse essa pessoa que eu sou hoje. Então, o espírito comanda, o perispírito registra e o corpo passa pelas suas provas e expiações. Aí trouxe a resposta de tudo, não de tudo, de algumas coisas que eu passei. Por isso que é o nome, Trilogia. Então, nós temos aqui, nosso autor, hoje recebemos Marcos Goulart. Já estamos encaminhando para o encerramento do nosso podcast. Ele veio hoje lançar aqui a obra, não é mesmo, Luiz? Ele veio aqui lançar a obra aqui do nosso podcast. É para ter que mudar a câmera? Vamos lá, aparecer nós. Obrigado. A obra aqui do nosso entrevistado, Marcos Goulart. Um prazer ouvi-lo novamente aqui na nossa família Web Rádio, sempre presente. Vamos ter novas oportunidades, falar novamente aqui sobre o livro, sobre a história aqui impressionante do nosso entrevistado. Fica o convite para conhecer a obra. Temos aqui o contato para adquirir o livro. Temos aqui o 11 pelo WhatsApp, 971520236. Como diz lá na emissora famosa, repita, 971520236. Convidar os ouvintes para ter contato com a obra. Tivemos uma breve apresentação hoje sobre a obra, contando aqui a respeito da história do livro e a história do nosso entrevistado, do Marcos Goulart. Ele está mostrando agora a obra aqui, Luiz, aqui, a obra aqui, exato, está na mão do nosso entrevistado, também aqui temos no nosso painel. Então, obrigado, Marcos, por ter vindo aqui compartilhar sua história, compartilhar suas experiências.
Deixa um recado aí para os nossos ouvintes, nossos espectadores aqui da nossa família Web Rádio e convida mais uma vez para o lançamento do seu livro. Isso. Você sabia que dia 30 de abril fez 1 ano que você não vem aqui? Então, eu nem... Olha, para mim é um dia, porque eu não Um sossego. ano, ele veio no aniversário da rádio. É, De 7 anos. foi uma honra. 7 anos. E eu só vou fechar para o pessoal entender. Esse livro nasceu do desejo de compartilhar experiências que possam tocar corações e inspirar reflexões. Se essa obra trouxe luz ao seu caminho e você deseja contribuir para as novas edições, adquira o livro, tá? Porque não é para ter lucro ou viver do livro, não. É para mais pessoas que têm problemas de família, com doenças graves, e ver que tem pessoas que superam esses desafios, que muitos desanimariam na primeira, e vai ler esses fatos, que não é uma história, são fatos, e vai ter força, esperança e fé em Deus, seja qual é a sua religião. Deus tem um propósito para cada um. E aqueles têm que dar exemplo e também dar oportunidade aqui à família Web Rádio, que agora é minha parceira do podcast também, e assim ele vai atingir também o pessoal lá da Europa, vai começar a interagir com a família Web Rádio. Fala aí, Marcos, como que o teu podcast, rapidinho, que dia que é? Mostra É toda quarta-feira e sexta-feira às 14h30. Às 14h30 é Espiritismo além do nosso tempo. Eu, a Nilce, a Noeli e o Claudio Novo. Na sexta-feira, às 14h30, é Gerenciando Conflitos Espirituais, baseado no livro de Joana de Ângeles. Aí eu, a Marlene, que também é da Rádio Boa Nova, e a Maria Ribeiro. Né? Maria Ribeiro. Isso. Toda quarta e sexta-feira, há 6 anos. Há 6 anos. E eu devo isso muito ao Luiz Leite. Tá. Eu que devo. Não, aqui é uma ponte, né, de via dupla. E hoje, graças a Deus, eu fui iluminado a reconhecer a qualidade e a amizade do Luiz Leite, porque a gente vai vivenciando e, de repente, dá um tchan, o mentor tal, fala, Marcos, que é isso? Faz uma parceria aí com o seu amigo. Aí eu liguei para ele, ele ficou contente, eu também. Nossa, né? E isso é bom. Né? Isso é muito bom, como disse o nosso entrevistado desde o começo, a importância das conexões. Em um tempo em que o mundo está criando tantos muros e tantas barreiras, conectar e criar pontes é fundamental. Na relação entre pais e filhos, entre amigos, entre professores e alunos, entre professor e professor, estamos aqui nos estúdios dentro do Colégio Marconi, entre alunos e alunos, tivemos recentemente campanha contra bullying aqui na escola, então é fundamental a gente ter essa relação e essa conexão sempre presentes aí no nosso dia a dia. E por falar em conexão, vamos agradecer aqui com quem nos conectou aqui ao nosso entrevistado, Luiz Leite, aqui sempre nos botões na técnica da nossa família Web Rádio. Agradecer todo mundo que está acompanhando, seja no nosso podcast ao vivo, seja no nosso podcast gravado, ficará disponível aqui no YouTube. Compartilhem, mande para os amigos, comente aqui também no nosso podcast e vamos sempre levar novas mensagens, novos entrevistados e já convidando o nosso Marcos Goulart para novos eventos e novas participações aqui na nossa família Web. Um ano? Vai esperar um ano? Não, agora é um uma ano. vez por ano, estou brincando. Agora que você abriu esse canal aqui, de vez em quando você vai ser obrigado a me receber. Convenhamos que o acesso está fácil, nosso estúdio está lindo aqui. Maravilhoso. Está lindo, estamos bem localizados. Só para o ouvinte e para o espectador ter uma ideia, subiu um pouquinho, um lance de degrau aqui na escada do colégio. Primeiro lance de degraus aqui do colégio, já aparece aqui o estúdio bem bonito. Todos os alunos do colégio passam pela gente. Na entrada, na saída, na hora do intervalo. Eles passam, dão um tchauzinho. Às vezes o nosso desafio é não se distrair com eles dando tchauzinho. Porque eles voltam no intervalo, eles querem dar um tchauzinho, querem conversar com a gente. E a gente aqui sempre focado... Escuta aí. Eles também batem ali. A doutora Ivênia chegando. Ah, é verdade, verdade. Então bom, vamos encerrar. Gratidão sempre. E vamos em frente. Por quê? Pois tudo que nos acontece, eu vou até fazer o coraçãozinho, é Deus que nos dá de presente.